Em ditadura, cubanos vão às ruas por pão, água, luz e liberdade. Também a matéria do Paulo Briguet, dessa vez em parceria com o nosso querido Lucas Ribeiro, nosso correspondente para a América Latina. Os manifestantes protestaram contra a ditadura de Díaz-Canel em meio aos apagões e escassez de alimento. Foi neste domingo, agora dia 17, que os moradores da província de Santiago, no leste de Cuba, fizeram essa manifestação com o slogan Pátria e Vida, Corriente e Comida, ou seja, energia e comida. As imagens que circulam nas redes sociais são muito comoventes e nós as temos aqui para você. Se não há energia... Se não há energia, como vamos ver a informação, disse um dos cubanos presentes no local. A situação é complexa, afirmou o funcionário do Partido Comunista, né, sem oferecer nenhuma solução concreta à situação. Com o perfil de centro-direita, Rosé Maria Payá disse: exorta os militares a não levantarem os braços contra o povo. Grandes protestos pacíficos estão ocorrendo em Cuba, como em Holguín, Bayamo e Ciego de Ávila. Porque a polícia foi lá e depois reprimiu a população, não é mesmo, Paulo? Pois é. Isso eu queria até ouvir a opinião do Silvio a esse respeito. Qual o papel dos militares em Cuba? Porque a Rosa Maria Payá, que é uma importante líder lá, que está no exílio, né? Sim. Filha do Payá, que é um líder católico, inclusive lá de Cuba, que morreu num acidente muito estranho há alguns anos. Ela está apelando aos militares, os militares cubanos, para que não atirem contra o próprio povo. Existe a especulação de que possa existir um golpe, entende? Que os militares possam tentar dar um golpe lá em Cuba. Você acha que isso é possível, Silvio? Olha, o golpe é a favor deles e contra o povo, mais uma vez. Né? Mais uma vez, eu acho. Não dá para esperar muita coisa disso. Mas a gente tem as experiências dos países africanos que, quando teve golpe militar para derrubar o comunismo, veio uma ditadura militar tão ruim quanto, né? Agora, o que acontece? Um golpe militar em Cuba não teria o apoio internacional que Cuba tem hoje, né? Então, provavelmente duraria bem menos, né? Seria uma esperança ali para talvez uma abertura democrática. De qualquer maneira, assim, qualquer coisa já é melhor do que aquilo que tem ali. Tá? Então, assim, um golpe militar em Cuba que coloque o Partido Comunista inteiro contra o paredão e fuzile todos eles, já acho, uma grande vitória. Né? Estou falando sério, estou brincando não, acho assim, né? Do Díaz-Canel, né, até o chefe de polícia do bairro, né, teriam que ser todos mortos. Para essa gente nunca mais crescer em Cuba e libertar aquele povo. Porque olha o que é aquilo ali. Né? Cara, água, comida e liberdade. Água, comida e energia. Isso é revolução. Então, assim, é óbvio, o movimento revolucionário, como bem dizia o Olavo, é o maior flagelo que existe na história. Né? Para o Partido Comunista Cubano, não há outra solução. Eles até podem ser julgados numa espécie de julgamento de Nuremberg. Só que como metade da elite mundial é do Partido Comunista, é revolucionária, esse julgamento nunca sairá. O julgamento de Nuremberg só aconteceu primeiro, né? Porque os judeus praticamente que tomaram conta de tudo. Né? E segundo, porque, né, a Rússia era inimiga da Alemanha. É por isso. Senão não teria nunca mais teve nada igual. Não. Só Eichmann, né? Mas daí foi coisa dos judeus. Mas foi uma consequência de Nuremberg, o Eichmann, né? Mas ainda que tenha sido 20 anos depois. Né? Não, mas nunca teve mais nada igual. Então, assim, por exemplo, teve a comissão que investigou os crimes do comunismo na Romênia, mas não prenderam ninguém. Né? O Camboja parece que teve algum julgamento. Teve algum julgamento no Camboja, mas não sei
se foi uma o tamanho coisa... disso. Então, assim, esses caras não vão ser julgados, porque Eficaz. todo mundo fica passando a mão de comunista. Tá? Então, você não tem o que fazer. Então, assim, a melhor coisa mesmo seria um golpe militar que matasse todos eles. Né? E aí fizesse uma transição, né, para essas lideranças que tenham abertura. Cuba não tem nenhuma condição de se levantar sozinho, teria que ter apoio financeiro, sobretudo dos Estados Unidos. Né? E você quer saber o que eu acho que vai ser o destino de Cuba? Vai ser virar uma espécie de Porto Rico. Um protetorado, né? O protetorado dos Estados Unidos. É a melhor solução para o povo cubano, Sim, né? eu também acho. Para os interesses americanos, para os interesses do continente, na verdade, e para a estabilidade do Caribe. Né? Seria a melhor solução. Né? Tem um potencial enorme, né, Cuba. Você acha que a Rússia entraria nesse jogo? Eu acho que não. Não. Isso aconteceu... Quer dizer, a Rússia tem tudo, mas assim, não de jogar um player geopolítico pesado. Você acha Assim. É isso que está acontecendo agora, aconteceu há 30 anos, que foi chamado período especial. Com a dissolução da Rússia, da União Soviética, em 1991, Cuba entrou no período especial. O que era o período especial? O período em que eles não tinham nada. Grana. Era apagão todo dia, era uma escassez completa, fome generalizada, muita gente pegando um barquinho e Quando começou tentando, isso, né? tentando fugir para os Estados Unidos, né? Quer dizer, 80 mil pessoas morreram fugindo de Cuba. Nenhuma morreu da desde Flórida indo para 1959. Cuba, né? Nenhuma. Nenhuma no sentido contrário. 80 mil pessoas, inclusive milhares de crianças. Sim. Né? Comida pelos tubarões, provavelmente. Estão lá no fundo do mar, tá fugindo. Agora, eu queria que, para o pessoal entender o que é Cuba, você precisa entender, você precisa pensar o seguinte: você tem a sua família. Tá lá o. Aí Seu você João. pega a sua família. Tá lá o Silvio, a Daisy e o Tomás, tá? O Boris e a Gray. Então, aí você Que já pega. viraram comida Aí você essa pega. altura. Aí o Silvio pega e vai botar a Daisy e o Tomás num barquinho com a remo, com grande chance de você morrer afogado e comido por tubarão. Não, aquele lugar é lotado de tempestades. Quer dizer, naquele mar de tormentas, né, que é o Golfo. É o Mar do Caribe, cara. É o Mar do Caribe. Horrível. Então, um lugar de tormentas. Então, cara, você só pode fazer isso se você estiver morando no inferno. É óbvio. Eu acho que ele né? é mais largo do que o Canal da Mancha, né? Mais. Né? Acho que mais de 40 quilômetros, né? Não sei a distância. Muito mais. Não, mais. Então, assim, obviamente que isso é o inferno. Eles estão produzindo desde 1959, eles estão produzindo inferno naquele lugar. Que ele é um campo de concentração a céu aberto. É uma coisa inimaginável, cara, o que é Cuba. Para você conhecer, saber o que é Cuba, eu recomendo 2 livros. Um chamado Nossos Dias Verde Oliva. Cara, são 555 quilômetros pelo mar. Olha só. O Canal da Mancha são 40. Nossos Dias Verde Oliva, que é do Roberto Ampuero. É um cara que era comunista, chileno, foi para a Alemanha Oriental e depois foi para Cuba e caiu em desgraça dentro de Cuba. Então ele mostra como é que é o sistema por dentro. Ele conheceu os dois lados, tanto o lado do poder quanto o lado da miséria. Então, Roberto Ampuero, Nossos Dias Verde Oliva. E o livro do Reinaldo Arenas, que é o Antes do Anoitecer, Antes que Anoiteça. Em algumas traduções, Antes de Anoitecer, que mostra também a vida dele em Cuba, né? Um poeta, um romancista cubano, que fugiu de Cuba em 1980. Ele mostra como é que ele viveu. Ele foi preso, foi condenado a trabalho escravo, em canavial, foi torturado, foi, cara, perseguido de todas as maneiras, homossexual, inclusive perseguido por isso. Nossa. Né? Foi perseguido. Cara, é um inferno. É a descrição do inferno. Então, e tem também o livro do Armando Valladares, né? Contra Toda a Esperança, que é um belíssimo livro também. Vou colocar os livros aqui, ó. Nós vamos publicar provavelmente um livro do Carlos Alberto Montaner, que faleceu, né, agora recentemente, que chama Viagem ao Coração de Cuba.
Que é uma só um pouquinho, história Silvio, de Nossos Cuba, mas Anos uma Verde história... Nossos Anos Verde Oliva. Qual outro? Antes que anoiteça. Antes que anoiteça. E o último? E o último é Contra Toda Esperança. Tem mais um. Mea Cuba. Que bom trocadilho, hein? Esse é o melhor, Mea Cuba, que é do Guillermo Cabrera Infante. Não é meia Cuba. do Cabrera né? Infante. Não, é Mea Cuba. Eu coloquei aqui nos comentários para o pessoal. Esses 4 livros são fundamentais. Tá aqui, ó, pra os você livros conhecer. indicados, então estão na tela aí para você poder anotar. Maravilha. Tá?